Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui o episódio 2 de mais um Papo Consciência e hoje nós trouxemos aqui uma convidada muito especial que vocês estão vendo aqui na tela, que é a Vicky. Depois a Vicky fala o nome dela completo porque eu não sei pronunciar o nome completo dela. Mas a Vicky já vai se apresentar, a gente está aqui com o Vagnão e o Kleiner, que vocês já conheceram no episódio passado. Se vocês não viram, cliquem lá no card para vocês assistirem o episódio completo. E hoje a gente trouxe a Vicky para falar um pouquinho sobre proteínas vegetais e exercício físico, né? Um assunto que está bastante em alta, que vocês pediram bastante para a gente falar, e nada melhor do que trazer alguém que estudou isso aí bastante a fundo. Então, Vicky, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal e conta um pouquinho aí da sua história, porque vão perguntar, né, da onde que a Vicky é, né, por conta do sotaque. E conta para a gente como você veio parar aqui. Fala, Gui. Oi, Wagner. Oi, Nema. Obrigada, primeiro, pelo convite aqui no Papo Consciência. Me sinto até honrada, né? Essa é a primeira convidada. E, bom, como o Gui falou, meu nome é meio complicado às vezes, mas eu sou do Chile. Meu nome é Victoria Evia Larraín. Larraín. E aparece com um tracinho aí nas publicações, porque, na verdade, o Larraín é da minha mãe, né? Ah, Lá, os hispanofalantes colocam primeiro no meio do pai, né? E o último a mãe. Eu coloco tudo junto para não ter briga lá. olha só. Mas, enfim, aí, bom, eu sou do Chile, eu me formei lá em nutrição em 2011. Desde lá eu já tinha interesse em pesquisa, minha tese, lá já uma tese, né, o TCC, foi experimental também, foi o único trabalho experimental até a minha turma na época. A gente fez um pequeno estudo com um jogador de hóquei na grama. Eu era uma jogadora de Você hóquei era na atleta, grama. né? De verdade. É, Que é sim, verdade. agora eu já tô aposentada. E aí a gente tava na moda, se é, lanches para exercício de alto, baixo índice glicêmico, dava hipoglicemia de rebote e tal. A gente fez isso com 5 atletas selecionadas e tal. Não deu diferença nenhuma. Mas também um artigo, nem foi para artigo, um estudo bem básico e tal. Enfim, aí, e sempre tive esse amor para, não, amor, pela pesquisa e pela nutrição esportiva, que lá no Chile, agora que está sendo mais forte, mas na minha época, quase ninguém falava de nutrição esportiva. E, bom, aí, de repente, me formei, estava me formando e conheci o meu marido, que é brasileiro, e me trouxe até cá, até aqui. Vocês conheceram lá no E Chile, Vicky, mesmo? Ou você lá, estava lá? lá no Chile ele estava de férias. Ah, legal. E, bom, assim, com as coisas da vida, as oportunidades e tal, a gente decidiu vir morar aqui e para mim foi uma ótima, porque nutrição aqui esportiva eu já sabia que era muito forte. Então, aí eu me interessei pelos cursos da USP, teve a pós-graduação, né, em nutrição esportiva. Acho que meu foco não era fazer o mestrado, porque o mestrado é bem diferente do que é lá. E só que aí comecei a ver como era aqui na USP, né, a forma de fazer ciência, e aí, tipo, eu fiquei apaixonada. Então, de fato, eu comecei primeiro participando em pesquisas, ajudando, antes de fazer a pós-graduação em nutrição esportiva, né? Que foi depois da sua turma aqui. Verdade. E aí comecei ajudando o projeto da Isabel, né? Com o projeto da Leucina. E aí falei, eu quero fazer mestrado. E aí fui me engajando, então fiz o mestrado. Claro. Aí foi o curso de pós-graduação, me formei, só que eu demorei um pouco para entrar no mestrado, porque para ingressar na EFE tem Rapidinho, só no desculpa final te do ano. interromper. Você se envolveu no laboratório por conta da pós também. Você começou a frequentar lá, ajudar a Isabel por conta da pós já, né? Ou não? Não, foi antes da pós. Ah, tá. Foi Eu bem depois. vi no Facebook que precisava, tipo, voluntário de pesquisa mesmo para ajudar. Então, aí eu me interessei e entrei em contato. E aí eu tinha feito, acho que uns meses antes, o curso de suplementação que os meninos fazem, Entendi. em dezembro, em 2014, acho que foi. Então aí eu vi e falei,
eu vou lá, né? Então, aí eu comecei. E aí, depois eu fiz a pós, aí depois entrei no mestrado, no projeto. E, bom, mestrado me formei no final em 2019. E E hoje aí você eu fui está dando. estudar as fontes proteicas. Hoje você ainda tem dado algumas aulas, né? Que você comentou, tá de certa forma envolvida aí, apesar da maternidade ter te deixado um pouquinho, né, em dedicação quase É, exclusiva, né? isso. Então, além de ser nutricionista, em 2020, eu tornei mãe no meio da pandemia. Bom, não tem sido fácil, tenho feito algumas poucas coisas, né? Mas agora tô voltando mais, um pouquinho mais de tempo, para assim dizer, e dando algumas aulas. Mas estou engajada Legal. no assunto, né? Ô, Wagner e Kleiner, qual é a lembrança que vocês têm ali da Vicky no laboratório? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com ela? Vocês lembram? Eu já vou falar o meu aqui. Eu lembro muito da Vicky na bancada, colocando lá a leucina nas cápsulas. A pessoa que mais encapsulava suplemento naquele lugar. Cara, É verdade. posso começar, Wagner? Claro. O Guizão falou aí e eu acabei de lembrar. Foi exatamente assim. A Vicky junto com a Isabel, que era a pessoa que estava fazendo mestrado na época, e geralmente no laboratório, quem não conhece assim a rotina, para quem entra, começa a ingressar, para quem quer ingressar no mestrado, geralmente o caminho é esse, né? Você começa a frequentar o laboratório de um determinado professor que trabalha com pesquisa e começa a ajudar os alunos lá que estão fazendo mestrado, doutorado, enfim. E a Vic fez esse caminho, né? Estava lá trabalhando com a Isabel, era um projeto com suplementação de leucina e tinha que encapsular, né, o pó lá da leucina e também o placebo. E ela estava lá o tempo todo pesando leucina, encapsulando. Enfim, eu tenho essa lembrança. O Gui falou, eu acabei de recordar. Foi exatamente Na assim. cabeça. A lembrança que eu tenho da Vicky, eu acho que já é um pouquinho mais posterior a essa questão de preparar as cápsulas, né? Eu lembro bastante, por exemplo, eu indo para o bandejão com a Vicky, eu tenho algumas lembranças, por exemplo, a gente caminhando pelo CP ali por dentro, indo para o bandejão. A Vicky sempre estava para cima e para baixo na EFE, né? Tava ou dando treino, ou, sei lá, recrutando, enfim, tava sempre fazendo RM, um RM, teste de uma repetição de força máxima, coisas do tipo. Então, acho que eu não tenho uma memória clara, assim, mas eu tenho pequenas memórias, assim, da Vicky lá, né? Ela tava sempre agitada. E Deixa eu abrir, pode falar, pode falar, só né? para acrescentar, né? Porque eu ia falar justamente disso que o Wagner falou. Porque a Vicky, a lembrança mais forte que eu tenho dela era justamente trabalhando no projeto, né, que ela desenvolveu, que deu origem a esse estudo, né, que ela acabou de publicar. E, cara, às vezes eu ia à academia de manhã, tava lá a Vicky, coletando dado com os voluntários. Aí à tarde tava lá a Vicky coletando Nossa, dado. E à quase. noite tava lá a Vicky coletando dado. Eu ia embora, a Vicky continuava lá. Ela e aquele aluno que estava ajudando, né? Era um dos O alunos que Igor. queria entrar no mestrado e estava ajudando É, no seu projeto, né? O Igor, o da Igor chegou um educação ano física. depois. Um ano depois, enquanto isso, era a Vicky lá, trabalhando. Então, se alguém tem dúvidas que a Vicky não deu duro para ter esse estudo publicado, cara, eu sou testemunho ocular. Oh, Eu, o Vagnão e o Guilherme nossa. também estava lá na época. Até porque, né, Rude. às vezes eu me lembro, quando a gente estava na EFE ainda, algumas vezes a gente voltou de trem junto embora, né, Vicky? Eu me lembro na Sim, a gente medicina se já, né? encontrava. A gente se encontrava tarde, Se eu saía encontrava na ida. exato na É. ida. Então, assim, eu lembro porque eu ia bem cedo pro laboratório, eu tinha experimento para fazer e eu também voltava tarde. Então eu falava assim, caramba, a Vicky tá chegando cedo e tá indo embora tarde, tá trabalhando duro mesmo. Eu lembro que a gente às vezes ia treinar também lá na academia, a Vicky tava lá, só dando treino. Às vezes era eu e os pernilongos, porque o voluntário chegava atrasado. Ô, Vicky, é inclusive uma pergunta que eu vou te fazer depois, quando a gente estiver falando diretamente do projeto, né? Como é que foi esse treino?
Vai lá, mais uma companhia para nossa. Venha para nós, Mateu. Pode Ele quer trazer, amor, se participar. quiser. Tá meio Ô, Vicky, carentinho já. pega ele aí, sem lei. Pega ele aí, é isso aí mesmo. Ah, que bonitinho. Aê! Olha aí. Sai aqui. Se quiser me devolver, você fala. Tá. Olha só, ele já está olhando para a tela já. Né? Tá ligado já. E Vicky, Tá, meu amor, vamos conversar. Vicky, uma pergunta. Qual foi a lacuna ali da literatura que fez com que o seu trabalho surgisse aí como, né, algo bastante novo, né, como um projeto aí que deveria ser investigado, né? Da onde surgiu a ideia para o seu projeto, né? O que motivou, né, o seu projeto se tornar aí um trabalho excelente que foi? Aham. Bom, a principal lacuna era que até a época e até o dia de hoje continua aparecendo que os estudos que dizem estudar a fonte proteica, né, as diferenças de proteína vegetal e animal, são estudos agudos, na maior parte, né, que não se traduzem nos efeitos crônicos, né? Então, geralmente, proteínas de origem vegetal têm um menor potencial anabólico, né? Para estimular a síntese proteica que as proteínas de origem animal. Contudo, tem alguns estudos crônicos que foram tentar responder, né, se a fonte seria uma diferença nos ganhos de massa muscular, de força, né, entre as proteínas. Só que todos os estudos até agora suplementaram proteína vegetal ou animal, sendo essa a única diferença, mas todos os indivíduos são onívoros. Então, não responde, de fato, se a fonte seria um fator determinante para os ganhos de massa muscular e força, isolando a proteína animal. Então, para isso, a única maneira era utilizando sujeitos veganos ou onívoros. Tem até um estudo que já é antigo até, eles tentaram responder isso, né? Vamos tirar a proteína, a carne, principalmente, a carne dos sujeitos para ver se isso tem alguma diferença, né? E aí, qual que foi a sacada? Eram todos indivíduos onívoros, eles adaptaram os sujeitos a uma dieta ovo-lacto. Então, ele perde de peso. Então, isso enviesou muito os resultados. Os caras consumiram menos, as proteínas tinham menos opção. Então, não tinha nenhum estudo a longo prazo que respondesse se a fonte 100% de origem vegetal, né, teria alguma desvantagem, né, nas adaptações ao treinamento de força. Vicky, posso fazer uma pergunta rapidinho? Uhum. Até porque eu acho que muita gente que vai nos assistir talvez tenha essa dúvida também. Quando você fala, por exemplo, a suplementação aguda ou crônica, eu acho que a gente consegue entender o que é isso, mas você poderia explicar o que você quer dizer suplementar efeitos agudos ou efeitos crônicos nessa relação da suplementação? Claro. Então, suplementação aguda é quando, na verdade, os pesquisadores, né, vamos estudar o efeito do whey e da proteína da soja, que acontece na resposta da síntese proteica. Então, o que é isso? Aí dividem os sujeitos, né? Então, metade dos sujeitos consomem, 20 gramas de whey e 20 gramas de soja. Aí eles fazem uma sessão de treino de força geralmente intensa, né? E aí, geralmente primeiro fazem a sessão, né, de treinamento de força e depois eles consomem proteína, logo depois do exercício. E aí eles que querem ver quanto
eles conseguem estimular a síntese proteica, porque sabe-se que a proteína, né, é um dos estímulos anabólicos para aumentar a síntese proteica, que levará a produção de novas proteínas, que isso a longo prazo pode terminar em hipertrofia. E então, isso que eles fazem agudo. Então, não necessariamente porque a suplementação de whey aumentou mais a síntese proteica a proteína de soja, significa que isso vai ter maiores ganhos a longo prazo, né? Porque tem que considerar a alimentação como um todo. Agora, os estudos crônicos, o que eles fazem? Os sujeitos mantêm uma alimentação, vamos dizer, habitual, geralmente onívora. Eles classificam qual que é o consumo médio deles, nem todos os estudos. Eles suplementam depois das sessões de treino, geralmente eles treinam 3 vezes por semana, suplementam depois treinam uma dosagem de 20, 30 gramas de whey ou de soja, geralmente, né? Aí depois eles veem, antes e depois da intervenção, quanto que eles ganharam de força e de massa muscular. Então, essa é a diferença. E aí considera a alimentação. É bem importante, né, deixar clara essa diferença, né, de síntese e o ganho de massa muscular de fato, né, porque às vezes isso tem um pouquinho aí de confusão para o pessoal que eles acabam lendo, né, acha que porque aumentou a síntese vai aumentar a massa. E uma coisa, e também, assim, que aumente a síntese, a gente não sabe até hoje, né, que significa aumentar a síntese X%, né, em ganho de massa muscular mesmo. Quanto que proteína contrátil você ganha a longo prazo por aumentar, sei lá, 5, 6, 7% a síntese proteica? Isso não se sabe. Então, será que tem diferença entre 6% e 8%, né? A longo prazo? Ô, Vicky, é interessante falar isso, porque acho que uma vez estava conversando, foi até o Vagnão que deu esse insight, né, para a gente. E aí ele conversou sobre essa questão da gente não considerar a proteína, a gente considerar a proteína somente a parte contrátil, né? Músculo é proteína, mas a proteína também, a gente tem proteína que forma pele, cabelo é proteína, unha é proteína, e dentro da célula muscular, a gente não tem somente proteína que faz a contração. Tem enzimas também que são proteínas, né? Enzimas que fazem, vamos dizer assim, que são acho que o Vagnão tem mais propriedade para falar, né? Mas eu diria que são as ferramentas metabólicas, né, que fazem o metabolismo acontecer e que isso não está diretamente relacionado com o movimento, né, a contração muscular. Aquela proteína que cresce, né, que faz a massa muscular crescer. Tem outras proteínas no músculo que não estão relacionadas com a contração propriamente dita, né? Com o Acho que movimento. pode até fazer uma analogia. Às vezes, sei lá, num projeto de arquitetura, de um prédio, a construção do prédio, quem pode ganhar um mérito final, né, seria o arquiteto, o engenheiro civil, mas por trás de tudo isso, para ter esse prédio gigante, né, tem muitos funcionários aí que ajudaram a construir, né, então, algo do tipo, assim, não é só as proteínas contráteis, né, mas sim uma equipe inteira de proteínas que tem que ser produzidas para que funcione, né? Principalmente para aumentar a força. E aí, Vicky, o que você falou, acho que é importante essa parte final de que cada componente dessa construção que você usou como exemplo torna-se importante, né? Então, não é nem o arquiteto e nem o engenheiro civil são os mais importantes, porque também tem os pedreiros que têm que colocar tijolo por tijolo, né? Eu comento isso porque quando a gente pensa, por exemplo, em hipertrofia, aí é uma opinião muito pessoal, assim, né? De alguém que estuda um pouquinho dessa coisa da ciência básica. Eu acho que se vê a hipertrofia de uma maneira muito infantil ainda. E é duro eu falar isso, mas eu acho que é muito infantil, né? Como você comentou. Parece que é uma relação diretamente proporcional o fato de você aumentar a síntese proteica, que você vai aumentar a hipertrofia. E a gente sabe que não é isso.
Até porque o que se avalia, como se avalia, por exemplo, a taxa de síntese, a gente se avalia, por exemplo, no homogenato de músculo. Então, todos os componentes celulares estão ali. Então, a primeira pergunta que fica, tá bom, mas qual componente de estrutura celular está sintetizando mais proteína? A gente sabe que normalmente é o Golgi que faz e o retículo endoplasmático. Mas a gente também sabe que a mitocôndria sintetiza a proteína. Então, mas a mitocôndria vai aumentar a proteína, que provavelmente não é para aumentar a massa muscular. Até porque, se a gente para pensar em termos de estrutura celular, a mitocôndria é a única célula que tem o seu próprio genoma, seu próprio DNA. Então, pera um pouquinho, não faz muito sentido a mitocôndria aumentar a síntese proteica para querer ofertar a proteína para aumentar o músculo. Então, essas perguntas que eu falo assim, sabe? Poxa, eu ainda acho que as pessoas veem isso muito romantizado. O que eu também acho que é importante, eu acho que é um começo, mas eu gostei de quando você falou de que, olha, não necessariamente porque eu vejo a obra final feita, que o engenheiro, então, só olhar para a hipertrofia, mas eu não esquecer do meio, né? Quem é que colaborou para essa hipertrofia? Então, eu vejo um pouco mais, menos romantizado mesmo esse ponto. Sabe que o ponto também disso é que, claro, o resultado final é hipertrofia, mais músculo. Mas o processo também, como que foi? Às vezes, sei lá, você pensa em indivíduos normais que vão na academia, ganha massa muscular, né? E se enfia de proteína, suplemento, come, beleza, ganha massa, tá claro, ganha força. Mas como que tá a alimentação por trás disso? O consumo de vegetais, de fibras, às vezes muito errado, beleza, ele tem mais massa muscular que fulano que está aqui, só que o fulano que está aqui tem uma massa adequada, tem menos força e tal, mas tem uma capacidade de antioxidante, para se dizer, uma saúde metabólica muito melhor que aquele cara que está comendo um monte de proteína e atingindo o seu objetivo. Então, tem saúde também, faz isso. Certeza. Vicky, posso te provocar, então, nessa perspectiva de que você falou agora? Chegou a hora, Vicky. Sabe por quê, Vicky? Até são conversas que nós temos, o Gui, o Nemes tal, e o próprio Vitão, de que é o seguinte, você comentou o seguinte, olha, aumentar a massa muscular, se o cara comer que nem um maluco, ingerir uma quantidade de proteína aumentada, o cara treinar vai aumentar a massa muscular, né? Eu queria te provocar um pouquinho nessa questão que você falou com relação ao aumento de massa muscular. Você falou assim, vai aumentar a massa muscular, vai aumentar a força. Mas talvez se o cara, se você olhar para a nutrição num todo, ele vai ter déficits ali que para a saúde metabólica geral não é tão bom. O que eu vou te perguntar é o seguinte, você acha necessariamente que reduzir massa muscular é ruim? Ou diminuir massa muscular, ou perder massa muscular. São esses termos que se usam. Você acha que isso é ruim? Então, aí é ruim para quem, né? E quanto que se perde? Por exemplo, eu já vou dar um exemplo. Eu já, depois do pós-parto, eu perdi um monte de massa muscular. E emagreci um monte, e eu acho que para mim foi. Mas tivemos outros contextos, às vezes, tudo tem, vamos dizer, um teto, ou o mínimo necessário, né? Então, às vezes, quanto mais, melhor. Tudo bem que a massa muscular está muito associado à mortalidade, né? Quanto mais massa muscular, você vive mais, sobretudo lá em idosos. Quando tem menos massa, a chance de morrer ou de ter alguma fratura é maior. Mas acho que depende do contexto. Que tão ruim pode ser isso, de perder massa muscular? Às vezes você tem que retroceder um pouco para ganhar um tanto no outro lado. Às vezes não é de tudo ruim, eu considero, né? Não sei qual que é o ponto que você quer chegar, mas... Não, Vicky, eu acho que é por aí mesmo só, que você comentou da massa muscular, eu acho que você comentou esse ponto dos idosos. Então, falando um pouquinho mais dos idosos, por que eu acho isso importante, Vicky?
Vamos falar de algo prático que é a sua experiência, Vicky, tá bom? Proteína, você estudou isso. A dose recomendada, em termos de nutrição, ótima para essa questão de consumo de proteína, por certas vezes, ou na rotina, é quase impossível de um idoso alcançar em termos de gestão, certo? Uhum. Tá bom. Mesmo que esse idoso faça suplementação e treine, talvez os ganhos em termos de resposta hipertrófica sejam aquém. E o meu ponto é no seguinte, quando eu perguntei para você isso, Vicky. Sim, os estudos mostram, na sua grande maioria, de que tem uma relação diretamente proporcional da quantidade de massa muscular com a mortalidade, mas eu acho que tem um grande viés nisso. Qual é o viés? Por você manter a massa muscular, você tem mais chance de manter a função muscular. Então, no meu ponto de vista, a correlação, a associação, ela é muito mais ligada com a função muscular do que propriamente com a quantidade de massa muscular. Por que eu estou falando isso, Vicky? Porque eu quero usar o exemplo da obesidade. Por exemplo, obeso tem muita massa muscular. E quando eles fazem, por exemplo, a cirurgia bariátrica, eles perdem muita massa muscular. Só que quando a gente olha para a função, eles pioram a função. Então, pera um pouquinho. Nesse caso, como você falou, nesse contexto, perder massa muscular é muito ruim. Mas você olha, por exemplo, os obesos, depois da cirurgia bariátrica, que treinam, eles perdem massa muscular, eles perdem uma velocidade menor, mas aumentam a função. Então, por exemplo, na sua experiência, um idoso. O idoso vai treinar, não vai conseguir atingir a recomendação de gestão de proteína. Você acha que é interessante focar apenas nessa, manter massa muscular, tem que aumentar, ou você tem uma abordagem muito mais ampla do processo? A questão é, acho que não perca. Você fala em idosos treinando também ou não necessariamente? Eu acho que pode ser generalista, pode ser ambos os casos, Vicky. Ah, tá. Uhum. Se um idoso está treinando, força, por exemplo, que seria o ideal, e não está perdendo massa, tá ótimo. Não pode falar, esse treino não teve sucesso porque não ganhou massa muscular. A grande sacada é que não perdeu massa muscular, então legal. Só que também, às vezes, não perdeu massa muscular, mas ele melhorou muito, por exemplo, a inflamação, a resistência à insulina. Então, pode ser que ele não tenha ganhado massa, mas consegue se locomover melhor, consegue sair. Agora está numa situação diferente, mas consegue sair para comprar as coisas, sair tranquilamente, se locomover, talvez descer escadas, subir escadas. Então, não é tão ruim assim não ganhar massa muscular nesse contexto para o idoso. Também acho que tem outras situações patológicas que não é tão bom consumir, assim, é bom consumir um pouquinho mais de proteína da recomendação de 0,8, né? Tem algumas doenças que são realmente catabólicas, que precisa de uma alimentação hiperproteica, só que geralmente todas essas recomendações são proteínas de alto valor biológico, sempre proteína animal, né? Eu, assim, não tenho uma, vamos dizer, é só uma opinião, né? Às vezes em condições patológicas como doença hepática, parece ser que a proteína animal, o excesso de proteína animal, pode causar mais inflamação, enfim, não seja tão favorável. Então, eu não sei dizer, talvez proteínas vegetais possam ser mais, vamos dizer, benéficas, né? Para manter função, não necessariamente para ganhar massa muscular, mas para manter função metabólica, né? Porque a doença é catabólica, você está degradando proteína, precisa de mais proteína. Então, para manter a função. Só um palpite, eu acho que vale a pena, talvez, ver
estudos clínicos, né, avaliam o efeito da fonte, com sim treino, né, nessas condições patológicas. E, como você falou, talvez para os obesos, né, seja interessante também. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Vicky, conta um Uhum. pouquinho aqui para o pessoal, né, que nos ouve, qual seria essa diferença do potencial anabólico, vamos dizer assim, né, em relação às diferentes fontes, né? Por que que uma proteína animal levaria vantagem em relação né, às proteínas vegetais? O que é que define isso em termos de aumentar a síntese de proteínas? Uhum. Tem uma resposta clara, mas o que se sugere é que proteínas animais têm uma composição de aminoácidos essenciais, que são os que estimulam a síntese, que fabricam proteínas, maior. Ao mesmo tempo, tem maior proporção de leucina, que leucina é o gatilho, né, para estimular a síntese. Também tem a questão da digestibilidade, que proteínas animais são melhormente digeridas e absorvidas, né, as proteínas vegetais, então você, no fundo, teria mais proteína disponível, né, para utilizar, você perderia, por assim dizer, proteínas vegetais. E nesse sentido da composição de aminoácidos, da digestibilidade e tudo mais, parece ser que proteínas vegetais têm um destino final diferente que as proteínas animais. A literatura sugere que as proteínas vegetais vão mais para a síntese proteica de tecidos esplênicos, quer dizer, intestino, fígado, tá? E as proteínas animais iriam mais para músculos periféricos, os tecidos periféricos como o músculo. Então, esse aqui é o destino desses aminoácidos, pode ser pela composição, seja diferente entre as fontes. Por quê? Não se sabe. Parece ser que, como as proteínas animais têm uma composição de aminoácidos mais parecida com o músculo. Então, pode ser que esse seja um dos motivos. Então, quando você compara de maneira aguda proteínas vegetais e animais, síntese é maior geralmente para proteínas animais que vegetais. Só que tem alguns estudos também que quando você dá um caminhão de proteínas vegetais, 50, tem uns estudos 48 gramas, né? Aí o efeito se equipara. Por quê? Porque você está dando mais oferta de aminoácidos, né? Aí você vai distribuindo dentro do organismo Você e está compensando isso, né? compensando a falta, né? E chegaria um pouquinho mais lá para o músculo. E, aliás, de qualquer fonte, o que chega para o músculo também não é muita coisa. Você ingere 20 gramas de proteína, não, esses 20 gramas vão para o músculo, né? A gente tem que ter síntese de proteínas do organismo inteiro, e apenas 10%, se for muito, vai para o músculo. Legal. Vicky, falando do seu trabalho mesmo, eu quero falar um pouquinho mais da sua publicação, né? Que eu acho que é importante frisar isso com muito valor, muita propriedade para quem vai nos escutar. A Vicky acabou de publicar um trabalho eu acho, né, que é a revista com melhor fator de impacto hoje na área da medicina do esporte, né, que é o Sports Medicine, né? Acho que o Gui vai colocar aqui para nós. É uma revista excelente, hoje a melhor revista na medicina do esporte, né, revista científica. E Vicky, você comentou agora na sua última fala, falando o seguinte, que as proteínas de alto valor biológico, elas parecem ter maior capacidade de ativar essas vias de síntese proteica. Você comentou, por exemplo, da mTOR, aquelas coisinhas todas, né? Mas, olhando para o seu trabalho, quando você mostra claramente que não tem diferença na resposta hipertrófica entre os dois grupos, a minha pergunta para você é o seguinte: você acha que, baseada no seu trabalho, não houve diferença na resposta hipertrófica entre os grupos que ingeriam proteína animal e proteína vegetal? Você acha que, de alguma forma, a proteína vegetal, apesar de não ter os aminoácidos essenciais na mesma quantidade, ela é capaz ainda de ativar essas vias, por exemplo,
de síntese proteica da mesma maneira que a proteína animal consegue ativar? Boa pergunta. Isso a gente está longe de, no meu trabalho, de saber, né? A gente pode especular, porque, bom, eles consumiam, os veganos, né? Alimentos, né? A proteína vinha dos alimentos, mas também do suplemento, né? Para poder chegar a 1,6, né? Então, tem o mérito do suplemento. Acho que a resposta seria diferente se eu falo só de alimentos, de origem vegetal, se a gente chegar a 1,6, só de alimentos, com a ajuda de suplemento. Então, eu imagino que como a gente teve que dar mais suplemento para os veganos, né, mais soja, chegar a ser com 1,6, talvez o estímulo da síntese talvez fosse parecida, né? Porque você teve que dar mais para compensar, né? Só que a soja em suplemento é uma proteína pura, assim, antifatores antinutricionais, a digestibilidade é boa, é de digestão e absorção rápida, então isso ajuda bastante para resposta anabólica. Agora, se você tivesse que fazer isso, dar um monte de comida, feijão, milho, bastante leucina, para chegar a esse 1,6, talvez a resposta aguda, né, resposta da síntese proteica não seria a mesma, apesar da mesma quantidade. Isso acho que estamos longe de saber, porque acho muito complexo isso avaliar de maneira séria, né? Pesquisa. Legal, acho que isso é, inclusive, é algo que a gente deve voltar a comentar, né, da aplicação prática, né, até do seu trabalho, Vicky. E antes da gente avançar um pouquinho falando do seu trabalho, acho que é legal dar um panorama aqui para o pessoal, né, do seu próprio projeto. O que você, né, como que vocês delimitaram ali o desenho experimental, público, suplementação, o que vocês avaliaram? Eu vou espelhar aqui o desenho experimental. E você dá um resuminho para a gente, para ficar mais fácil aí do pessoal entender o que você testou e como, né? O que você avaliou de fato. Bom, eu acho esse desenho experimental bem legal. Por quê? Porque a gente recrutou veganos, que eram veganos há pelo menos um ano, para diminuir qualquer efeito residual, né? Para eles já estiverem bem adaptados à dieta e tudo mais. Então, veganos já há um bom tempo. E onívoros. Então, ninguém teve que tirar nada da dieta. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E fazer dieta restritiva, a gente já sabe que isso não dá muito certo. Então, a gente tem isso, nossos sujeitos são puros, por assim dizer. Então, isso acho que acrescenta bastante. Enfim, e aí a gente tentou recrutar, né, o mais parecido possível. Então, se tinha um vegano de X características, eu tentava achar um nível de características parecidas para que eles fossem bem parecidos no início, porque apesar de eu achar o desenho super legal, não tudo é ouro, né? A grande limitação que é isso mesmo, né? A gente não fez, não é um estudo clínico randomizado, que você fala, tem toda essa galera aqui, vão para o grupo vegano e outros onívoros, porque aí senão a gente teria essa contrapartida da restrição, né, de habituar a dieta. Então, enfim, a gente fez não randomizados, veganos e onívoros bem parecidos, em características iniciais, selecionados tipo à mão, para não ter diferença. O que a gente fez? A gente avaliou eles no consumo habitual de proteínas, né? A dieta como um todo, mas principalmente de proteínas, para quê? Para a intervenção do treino ser associada a proteínas, consumindo a mesma quantidade, que seja justo. Então, a gente obteve
proteína habitual, né, deles, e individualmente a gente calculou a proteína suplemento, os veganos a soja, os veganos o whey, para chegar a 1,6. Explica? Então, se eu comia 0,9, eu suplementava 0,7 de proteína, suplemento. E aí, então, o que a gente fez? Além dos recordatórios, a gente, antes de eles treinarem, a gente fez DEXA para avaliar a composição corporal, fez ultrassom para avaliar o tamanho do músculo, fez biópsia muscular para avaliar o tamanho das fibras dos músculos e fez o teste de força. Então, aí, eles treinaram por 12 semanas, foi um programa para membros inferiores. A gente monitorou a alimentação no meio do período, né, em 3 tempos, para checar a adesão à proteína, para checar que eles estavam consumindo a quantidade que é a preconizada para o treinamento de força, né? E depois das 12 semanas de treino, a gente avaliou tudo de novo. O DEXA, ultrassom, biópsia, teste de força, e também isso mesmo. Isso mesmo. Os recordatórios que foram realizados durante a intervenção. Mema e Vagnão, falem um pouco dessas análises que a Vicky fez. Será que são boas ou não? São tops da galáxia. Não, realmente, a elegância do estudo, ela é uma ímpar, né? Um desenho experimental muito bem estabelecido. E vi que mesmo que o estudo enfim, né? A questão que uma possível crítica, eu não acredito ser uma crítica, a questão da randomização, eu acho que é um estudo muito clássico de vida real. Porque se você randomizar, você está restringindo. Eu não sou uma pessoa vegana. Se eu, de repente, sou randomizada para um grupo vegano, aquilo vai mudar a minha vida, de uma maneira geral. Então, eu acho que é um estudo muito de vida real mesmo, né? E os resultados, acho que corroboram muito isso, né? Com relação, por exemplo, à biópsia, Vicky, falando um pouquinho da experiência prática agora, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu não tenho experiência alguma com veganismo, então isso é uma pergunta, e a gente escuta que os veganos, eles têm é muito mais do que somente um comportamento alimentar, né? É um estilo de vida muito próprio. Sim. Conta para mim como é que foi essa experiência de realizar, por exemplo, as biópsias musculares nesses voluntários que eram veganos, se era muito diferente com que os onívoros, como é que eles reagiam, como é que foi isso? Então, muita gente mesmo ficou assim, com receio, tanto os onívoros como os veganos, né? Acho que isso é comum, vocês que sabem que fazem biópsia, fizeram, né? Muita biópsia na vida. Mas, dos veganos, o que chamava a atenção é que, tipo, não se negou, porque, tipo, eu tô contribuindo pro veganismo, eu tô contribuindo pra minha causa. Os animais sofrem muito mais do que eu, né? Por tirar um pedacinho de músculo, eles, sei lá, eles morrem, né? Alimentar os humanos. Era muito essa conversa. Aliás, eram muitas conversas meio que filosóficas, né? Nessas horas da noite da biópsia, sobre isso. Então, eles encaravam algo que sofrido, não fariam normalmente, mas que eles se sacrificaram, né, a contribuir para a filosofia deles. Então, os onívoros, era o de sempre, você né? sabe, o de sempre. Ô, Vicky, e como é que eles receberam, se você tem essa informação, depois você publicou o seu estudo, como é que eles receberam, por exemplo, os veganos, né? Porque eu imaginava que seria algo nessa linha, né? De que, olha, eu quero contribuir para a minha causa, para aquilo que eu acredito, tal. Como é que eles receberam uma publicação onde mostra, porque acho que esse é o take-home message do seu paper, né? Olha, não tem diferença. Então,
como se preconizava, eu imagino que se preconizava, olha, talvez o veganismo corrobore a ter uma massa muscular menor, tal. E você está falando, olha, se você corrigir para uma quantidade de proteínas que é dita o recomendado, não tem tanto problema. Como é que eles receberam isso? Assim, eu tive alguns contatos, não com todos, mas voluntários, né, depois da publicação, e eles ficaram super felizes. Também tive contatos de nutricionistas veganas, né, que falam, isso é legal, esse artigo, porque chega para a ciência, né, prática baseada na evidência, sabe? Mas isso a gente já vê há muito tempo na prática. A gente não tinha algo sólido na literatura científica, mas que veio confirmar o que a gente já faz há muitos anos. Então, eles falam que eles veem esse tipo de ganho e tem diferença, né? Outra coisa que relatam, né? Que eles se sentem muito melhor na disposição, enfim. Parece que as barreiras do vitamina D treino baixa. são menores para os unidos. Acho que isso meio de qualitativo, né? Seria legal também pesquisar, né? Mas acho que é isso, eles receberam super bem e meio que já sabia, sabe? Já Ô, sabia que não Vicky, tinha diferença. então, só para reforçar aqui, eu acho que reforça ainda mais, né, a importância desse estudo. Então, assim, o contexto de antes, pelo que eu entendi, é que parecia, isso dentro no âmbito científico, também na prática, parece que se tinha muito bem estabelecido que a proteína animal, ou seja, carne de boi, de peixe, enfim, a proteína de origem animal, até o próprio whey protein, eles seriam mais vantajosos para quem quer treinar para ganhar massa muscular, né? E, teoricamente, os veganos teriam mais dificuldades porque a proteína vegetal não seria boa para isso. Só que não tinha nenhum experimento robusto, digo, cientificamente, que de fato mostrava isso, né? Que comer carne é melhor do que uma dieta vegana rica em proteína para ganhar massa muscular. Então, foi isso que motivou o seu estudo? Não se tinha bem estabelecido na literatura, ou pelo menos parecia bem estabelecido que proteína de carne era melhor. E aí, de repente, você foi testar isso e viu que parece que não é bem assim, né? Foi isso? Porque, na verdade, o que a gente falou no começo, né, que a grande motivação foi que não tinha estudo a longo prazo, né, o que acontece de maneira aguda, não necessariamente, como a gente vê em uma série de coisas, né, não se extrapola necessariamente ao longo prazo. Então, assim, a gente achava até podia ser uma desvantagem ser dietas veganas nas adaptações ao treinamento de força. Essa foi a nossa hipótese. Por quê? Porque toda a evidência até aquela época remava para esse sentido, né? Então, como a gente ia falar, era o que dava sentido. Então, acho que a grande motivação da gente foi responder essa pergunta de maneira clara, assim, de maneira clean, eliminando esse efeito, né, de restrição, de restringir proteínas, né, de sujeitos onívoros que estão acostumados a comer muito frango, muita carne, muito ovo, muito leite. Então, essa foi a grande motivação, e não tirar da dieta, né, essas fontes que a gente sabe que isso atrapalha as escolhas, a mesma adaptação, né? Porque você evita alimentos, isso pode gerar uma confusão, pode gerar restrição calórica, enfim. Então, foi isso mesmo. Então, só para a gente resumir aqui, Vicky, para quem não teve acesso ou ainda não leu o seu trabalho, é que vocês observaram, né, que embora, né, o consumo proteico tenha sido equiparado, né, ambos os grupos para 1,6 gramas, o que diferenciava era a fonte, e que após ali 12 semanas de treinamento,
não houveram aí diferenças entre os grupos, independente da fonte, e se especulava, né, que talvez o grupo onívoro tivesse um ganho maior do que o que o grupo vegano, né? Só para o pessoal entender, quando a gente fala não teve diferença entre os grupos, é baseado no que a gente não viu, sei lá, hipertrofia, né? Área de secção transversa, né? Que foi coisa que você avaliou, ultrassom. Uhum, Só para entendeu? sim. Foi avaliado a partir de quê? De que resultados, entendeu? Aham, interessante. Boa pergunta. E até vou adicionar um comentário. Então, essa diferença que a gente fala, a nova diferença, é que tanto os onívoros como os veganos ganharam força, ganharam massa muscular, ganharam massa magra, porém, ganharam de maneira muito similar. Não houve diferença na quantidade, mas o treinamento e a quantidade de proteínas, né, foi o suficiente para eles se adaptarem. Tem sim diferenças nesse ganho, nesse delta, para se dizer. Então, mas qual que é a sacada? A gente não pode sair agora falando, dietas veganas, né, são igualmente anabólicas, por assim dizer, que dietas onívoras. A gente tem que considerar que esse estudo foi realizado em indivíduos jovens, também que não treinados. Então, os não treinados têm um potencial para ganhar hipertrofia muito superior que os que já são treinados. Então, qualquer coisa ajuda, né? Para se dizer de maneira bem simplista. Mas será que em indivíduos que são treinados, isso teria uma diferença? Eu acredito, assim, já a galera da prática, né, fala que não tem diferença, talvez não. E se tiver diferença? Isso vai ser importante para quem? Para quem vai competir? Pode ser. Mas para quem quer saúde, um ser humano normal da vida, talvez já seja legal. O que mais também? A gente não sabe isso em idosos, né? Se isso poderia ser uma desvantagem também, já que eles já têm uma resistência anabólica, que também a proteína que vier, da onde vier, a captação de aminoácidos é muito menor. O que chega para o músculo é menor. Então, se você dá uma dieta 100% de origem vegetal, será que essa captação de aminoácidos, que já é menor, no idoso, que já é menor, proteínas vegetais, será que isso vai ser de maneira igual, né, que os onívoros, se a gente fizesse o mesmo estudo em idosos? Isso não sabemos. Então, acho que tem que colocar em contexto, tem que ser necessária suplementação. Então, sem suplementos, a gente não sabe também se isso seria a mesma resposta. Mas eu acho que a grande sacada seria, todo mundo ganha. E se houvesse diferença? Ganharam, mas uns mais que o outro, mas será que isso é importante para quem? Né? Porque, em média, vocês tiveram que dar uma proteína suplementar para o grupo vegano superior do que para o grupo onívoro. 60 gramas, E 60 É gramas, caro também, né? pois é, e 60 gramas de proteína, né, vegetal, se a gente fosse extrapolar isso, né, transformar isso para alimento, seria um valor razoavelmente... Imagina se for de batata, você tem que comer pelo menos 3 quilos para atingir 20 gramas, uma parada assim. De brócolis também tem que comer 1 quilo para atingir 20 gramas. De cogumelo, que você crê que são alimentos Na prática, com proteína. teria que ser o suplemento, né, para... A maneira mais fácil é que assim a gente não sabe porque assim se preconiza que a quantidade ideal, né, de proteína seria 1,6, a partir de 1,6 gramas, né? Só que a gente não sabe se em quantidades menores de proteínas os veganos consumissem 1,2, 1,4, 1. A minha média no basal eles consumiam 0,9. Então, se eles treinam com 0,9
será que eles vão ter um prejuízo no ganho lá para frente? Né? Isso a gente não sabe. Então, isso vai ser um outro estudo que vai ter que tentar responder se aí seria uma desvantagem mesmo. Legal. Querem fazer o... Fala aí, Vagnão. Oi, amigos. Vicky, eu queria mudar um pouquinho, falando, obviamente, de ciência, mas eu queria sair um pouquinho desse aspecto técnico, que é muito legal e tal, mas eu queria falar um pouquinho mais da sua experiência. Você, poxa, saiu do Chile, conheceu o amor da sua vida, casou e tal, mas aí aquela coceirinha de que, poxa, quero continuar estudando, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência mesmo, né? Você como alguém que naquele momento era uma estrangeira, vem para um país estudar algo que a gente sabe que não é tão frequente de ser estudado, que é a nutrição esportiva, e de repente você resolve vai fazer mestrado. Conta um pouquinho como é que foi a sua experiência com relação a isso, porque você concorda comigo, Vic, que foram várias situações novas, né, acontecendo quase que paralelamente, né? Conheceu o amor da sua vida, foi parar na USP, fazer especialização, fazer mestrado. Como é que foi isso para você, vindo do Chile, inova, né? O que demonstra, pelo menos para mim, muita coragem. Como é que foi isso para você? Olha, foi tudo processo, né? Porque no começo eu sempre falava para mim, não, você pode trabalhar e tal. Ah, beleza, meu visto e tal. Só quando eu cheguei aqui, soube que eu não podia exercer como nutricionista porque não tinha CRM. Aí, tá, vou até esse CRM então, né? Só que para ter esse CRM eu tinha que validar o diploma. Então, demorei 2 anos em toda essa burocracia ali. E nisso eu tive que me virar, eu dava aula de espanhol em escolas, ou particular. Até que, de repente, encontrei um trabalho um pouco mais de nutri, né? De vendedora de produtos naturais. E aí, depois... e sempre quis fazer a especialização, né? Só que como eu tive que me reinventar aqui, eu esqueci. Defina produtos naturais. Não tem definição. Porque a maior parte do que se vendia lá era industrializado, né? Isso Erva-vida. Sabe? Bolacha de, sei lá, de tâmara, meu. Mas, enfim, tinha que me reinventar, eu esqueci a especialização, perdi o prazo, sei lá. E aí eu vi o curso de suplementação, e aí, bom, fui me achando aos poucos, e aí finalmente me achei, né? Falar a barreira da língua, né, Vicky? Que você teve que ir se adaptando, né? Embora seja semelhante. Sim, aprendi bastante assistindo novela, acredita? Colocava o closed caption, jura? Aí assistia o Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Tinha passado A Cor do Pecado lá no Chile. E quando eu cheguei, estava passando aqui, Vale a Pena Ver de Novo. Mas é semelhante nada. Um dia desse eu estava assistindo uma partida de hóquei no gelo. E eu estava jurando que eu estava ouvindo uma narração em norueguês, ou sei lá, se era alemão. Quando eu percebi, era em português de Portugal. Só que eu não entendia nada. Vicky, quando eu escuto os hispanos aqui que moram aqui nos Estados Unidos falando, na boa, quando eles falam rápido, cara... Ainda dá para entender, não dá, você Vicky. vai pro Chile e não entende nada. Não dá. E assim, Vicky, é engraçado, porque, por exemplo, se eu vejo um cara, eu tenho um contato com uma família da Costa Rica, então eles falam, por exemplo, em espanhol. Quando eu escuto um cara de Honduras, obviamente que o sotaque já é diferente, mas é outra pegada, tipo, não dá. Eu tento assim, falo, eles estão falando rápido, para mim é outra língua. Como é que foi para você, por exemplo, aprender o português? Escrever uma dissertação em português, além disso, né? Que sabe, eu já cheguei aqui com portunhol avançado, né? Portunhol, mais ou menos. Mas sempre gostei muito de idioma, assim. Sempre tive essa
essa curiosidade. Então, acho que fui absorvendo. Eu não fiz curso nenhum de português, mas eu lia bastante. Comprava livro, sei lá, Paulo Coelho, que eu gostava na época. Lia, então aí meio que, sei lá, estar no país, né, ajuda muito. Então, tudo que eu assim, captava, né, já ia associando na fala. Eu errava muito. As pessoas, muito fácil entender, vamos dizer, no começo, mas falar era muito difícil. Então, eu errava muito. Aí eu me virando. Só que as pessoas me corrigiam, falavam, não, tem que falar assim, assim. E assim fui aprendendo. E eu acho que morar no país que você quer aprender a língua, né, ajuda muito. Muito, muito. Então, você está imersa, né? Então, acho que isso facilitou bastante. Ainda que eu já tinha curiosidade, gostava, tinha motivação, lógico também, mas ajuda bastante morar no país, né? Você não tem jeito, às vezes você vai comprar um negócio, você tem que falar e vai errar e tem que se virar. Então, não se virar, uma hora aprende. E Vicky, eu falo isso para minha esposa porque sempre me perguntam isso, né? Eu falo, meu amigo, é o seguinte, falando errado ou falando certo, se você conseguiu o que você quer, é o que interessa. Então, se você vai comprar uma coisa no Walmart e você não sabe falar, mas o cara te entendeu que você quer aquilo, deal. Você resolveu o negócio. Entendeu? E Vicky, fala uma coisa para mim também. E aí, vamos na USP agora. Você como aluna agora. Porque também eu acho que a formação acadêmica no Chile, eu tenho certeza que ela é bem diferente comparado com a formação acadêmica no Brasil. Até pela história do Chile. O Chile sempre investiu muito em educação, a base... historicamente comparado com o Brasil, né? Não tem como você, obviamente... Tem os contrapontos. É isso. Mas, assim, historicamente, a gente sabe que se a gente olhar, por exemplo, a própria Universidade do Chile, a PUC do Chile, eles têm um histórico, por exemplo, de pesquisa que até antecede, por exemplo, o Brasil nesse sentido. Como é que foi? Conta essa experiência, por exemplo, você como aluna no Chile, mudando para o Brasil e virando aluna numa universidade, a maior universidade da América Latina. Como é que foi isso para você? Então, eu sempre tive a ideia, né, que a educação superior aqui além de volume, né, que aqui tem muitas universidades boas, no Chile tem boas, mas são poucas. Mas sempre achei que a educação superior aqui é melhor que lá no Chile. Acho que a educação básica, ensino médio, lá ficou melhor que aqui. Mas aqui, o que me chamou a atenção das universidades aqui do Brasil é que tem esse foco em pesquisa. Desde a graduação, você tem, por exemplo, iniciação científica. Isso jamais. Agora já está sendo... Na minha... Até quando eu me formei, não tinha isso. Não tinha trabalhar com investigação. Isso é só para, sei lá, deuses, né? É algo muito, muito alheio à realidade. E agora já tem até universidades particulares que já têm seus laboratórios, que já têm seus grupos de pesquisa, que fazem, mas até uns anos atrás, você não tinha essa proximidade com a ciência. Aqui eu vejo que desde a graduação, você gosta ou não gosta, você vai visitar os laboratórios da sua mesma faculdade. Isso eu acho sensacional. Você vê os caras botando ciência aí de jaleco, usando microscópio, fazendo ciência de verdade, publicando. Isso quando é graduanda, não vê isso. Você acha que cientista é coisa de outro mundo, né? Você não acha. E isso me chamou muito a atenção. Então, quando eu cheguei aqui e fiz esse curso de suplementação, eu via os mesmos caras fazendo os estudos, né? Aí eu pirei. Foi uma realidade muito diferente. Agora, se a educação é de melhor qualidade ou não, já isso acho que é assunto de discussão. Mas eu acho que aqui tem muito mais proximidade com a ciência, com pesquisa, desde quando você é graduando. Então, eu acho que isso é um ponto super positivo e que o Chile está muito atrás do Brasil.
Acho que isso foi mais me cativou, né? Porque eu sempre gostei de nutrição esportiva e de investigação, só que eu não tinha isso. Não tinha. Eu fiz um TCC aí experimental, mas bem humilde. Aqui era ciência de verdade. Então, acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Também, quando eu vim aqui, quando eu falei, não, vou fazer mestrado no Brasil. Não, eu descobri que se fazia quando fui fazer esse curso. Então, achei isso da hora. Da hora, Vicky. Uhum. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha que me surgiu aqui de curiosidade, né? Porque você, voltando só lá para o seu trabalho, você fez DEXA, né? Nos seus voluntários. Uhum. O que você viu de massa óssea para o grupo vegano? Esse dado aí é possível aí a gente falar um Sim. Eu não lembro de número, mas sim, eles têm uma menor densidade óssea. Até que isso foi um grande problema no começo, que eu não sabia muito, né, sobre o assunto, mas todos os voluntários que faziam DEXA aparecia como osteopenia, osteoporose, né, uma das curvas. Mas é porque eles têm menor densidade óssea, só que isso, por exemplo, eles são indivíduos saudáveis. É um assunto interessante, né? Porque tanto isso pode se arrastar, né? Até idosos. Agora eles são jovens, têm uma menor densidade óssea, mas ao mesmo tempo eu fui até atrás de umas pesquisas, né? Que eles, em contrapartida, se alimentam de fontes ricas de magnésio, de potássio, de cálcio, assim, não é tão rico, mas parece que é melhormente absorvido. Eles têm uma melhor qualidade de vida, então tem uma melhor exposição ao sol, na teoria. Então, isso pode ser um efeito protetor para a saúde óssea. Mas sim que eles têm uma menor densidade óssea que os onívoros. A idade média deles era 26 anos, né? São jovens, né? Super jovens. Então, quanto que isso vai se arrastar, né? Até eles forem idosos. Mas tem populações que sempre foram veganas, né? Na Ásia. Então, só que tem outro estilo de vida. Eu acho que nos dias de hoje, vamos dizer, no mundo ocidental, para se dizer, porque a gente também tem uma alimentação completamente diferente, essas comunidades que são 100% veganas, né, que parece ser, tem alguns estudos que eles não têm risco de queda, aumento de quedas, fraturas e tal, mas no mundo ocidental, com nossa realidade, como que isso seria? Tem outros estudos que sim, aumenta o número de fraturas e tal, mas acho que isso é uma coisa que deve ser estudar mais seriamente, porque a maioria dos estudos são de associação, né? Mas a longo prazo, talvez um estudo longitudinal, né? Acompanhar esses veganos, esses que são... Até porque está tendo uma onda, né? Muito grande de pessoas que estão se aderindo ao veganismo. Então, seria legal acompanhar eles agora, jovens, sei lá, tem uma de 50, 60 anos. E Vicky, acho que além dessa questão do seu trabalho, a contribuição de mostrar que sim, a massa óssea é reduzida, acho que é importante frisar que você não está falando que isso talvez não seja nem bom e nem ruim. É só atestar um fato de que ela está reduzida. E eu acho que talvez nessa ideia de que você falou de fazer um estudo prospectivo, de quer dizer, seguir essas pessoas são adeptas ao veganismo, de repente incluir outras medidas, como por exemplo a micro-CT, para conseguir visualizar as trabéculas mesmo ósseas, né? Porque uma coisa é você reduzir a massa óssea, mas não quer dizer necessariamente que você vai alterar, por exemplo, a morfologia das Exatamente. trabéculas, Você fala um ponto Seria chave. muito, muito interessante ver isso. É como se fosse um músculo, né? Às vezes você tem mais massa muscular, mas uma função ruim, né? Então, não adianta. Ou tem menos, mas uma função muito boa. Então, Vicky, desculpa, Nemes, vai lá você. Vai você. Você vai continuar nesse assunto? Porque acho que eu vou botar Não, sim, eu continuaria, Nemes. Então continua, depois eu pergunto.
Tá bom. Vicky, Hum. seu trabalho é excelente. Cara, estourou no norte, mandou muito bem. Pergunta é o seguinte, e aí, assim, como é que, depois das conclusões do seu trabalho, Uhum. o que você acha que ainda precisaria responder? Quais são as lacunas que seu trabalho deixa com relação à publicação? Tem alguma coisa que você, ou coisas que você visualiza que você fala assim, não, isso aqui preciso responder ainda? Você comentou algumas aqui já, mas eu queria escutar assim, propriamente, pelo menos 3 que você acha, ou 2, de repente. É que então, eu acho que esse trabalho é o primeiro trabalho que vem responder alguma coisa. Então, falta muita coisa ainda. Então, seria ver em outras populações, talvez em condições patológicas, né? Qual seria o efeito de as proteínas vegetais e animais em doenças hepáticas, doenças metabólicas, na qualidade de vida. Às vezes não tão na hipertrofia, né? Mas saúde metabólica. A vantagem também por exemplo, qual que é o preço, né, de ter uma dieta vegana e uma dieta onívora? Porque parece que os onívoros podem ser melhor para umas coisas, mas pode ser para outras. Por exemplo, eles consomem muito pouca fibra, nem a recomendação. Então, acho que ainda precisa se avaliar aspectos, né, metabólicos, sem ser estudos de associação, tem grandes estudos de associação de dietas veganas, ovo-lacto, onívoras, pesco-vegetarianas, todas as variantes, né, em alguns parâmetros de saúde, mas acho que seria legal fazer algo prospectivo também. E, bom, que as outras já mencionei, né? Seria avaliar com menos quantidade de proteína, se seria a mesma resposta, né, para os veganos ao longo do tempo. Em populações especiais como os idosos. Sem suplementos, que acho super difícil, mas não é impossível. Isso seria bem difícil mesmo. Acho que é isso. Talvez não olhar só a desvantagem para o veganismo, né? A gente tende a olhar qual que é a desvantagem do veganismo, mas também quais são as vantagens, né? Eles consomem muito mais fibra, consomem muito mais fitoquímicos, com capacidade antioxidante. Acho que isso também pode ser avaliado para treinamento de endurance até. Biogênese mitocondrial, acho que isso é uma temática legal. Biogênese mitocondrial. Biogênese, agora esse vídeo vai bombar, Vicky. Você falou biogênese mitocondrial, meu, é muito chique isso. Ô, Vicky, mas você falou de um ponto interessante, e acho que você tocou num ponto maravilhoso. Sim, eu acho que quebrar esse paradigma de que necessariamente não é ruim e que a gente começar a fazer um estudo para provar que algo ruim querendo ou não, já é um viés de partida já, né? E aí eu queria entrar nesse ponto com você, Vicky, porque você falou assim, olha, acho que a gente tem que se aprofundar mais, tal. Tem muitos estudos hoje, a literatura está começando a mostrar o papel da restrição proteica. E o argumento para se restringir proteína, para se ter melhora de desfechos metabólicos, presente, é um argumento interessante. Porque se você olhar a restrição calórica, por exemplo, a restrição calórica, ela é muito bem estabelecida nas melhoras metabólicas. O problema é que a adesão em longo prazo de restrição calórica, a gente sabe que ela é baixa. É muito difícil você manter um cara uma restrição calórica. Eu estou lembrado de um estudo que, inclusive, foi feito na Pennington, onde eu trabalho hoje, que é o Calorie, que conseguiu fazer uma restrição calórica, acho que de 1 ano e 2 anos. Mas aí tem todo aquele viés de que foi feito... Pode falar, Vicky. Só para esclarecer, o que você chamaria de restrição calórica? Abaixo de 0,8? Restrição calórica para mim é você restringir caloria. Desculpa, calórica. Calórica, Não, isso. Estava pensando isso. proteica, Não. desculpa. A restrição proteica foi mal. É o que eles chamam de você reduzir o consumo de proteína. Sei lá, se a recomendação fala que você tem que ingerir 1,6, você vai jogar isso para 0,8. Não.
Tá, perfeito. Uhum. E aí o argumento que eles usam para restrição proteica, qual é? Olha, primeiro, se você olha para longevidade, né, parece que de fato aumenta, tanto na restrição calórica como na restrição proteica. Em animal, isso é claro. É claro. Uhum. Obviamente que a restrição calórica aumenta a longevidade muito, a magnitude do aumento ela é muito maior comparado com a restrição proteica, mas você vê aumento de longevidade. Você vê aumento tanto de longevidade como de melhora metabólica. E tem algumas possibilidades que parece que isso parece, na restrição proteica parece ser mediado por uma proteína chamada FGF21. E que no cérebro ela vai ter uma função, no músculo ela vai ter uma função. Quando você comentou, por exemplo, essa questão da doença hepática, Vicky, eu acho que é uma questão importante. Porque se a gente pensar na obesidade, a gente sabe que a esteatose hepática é uma das principais complicações hepáticas, né? Nesses obesos, principalmente obeso mórbido. E eu não consigo ver, por exemplo, como é que, pensando numa situação de doença hepática, estou falando algo mais específico agora, como é que você vai pensar em manter o consumo de proteína quando a gente sabe que o fígado é o principal órgão regulador para transaminar? Então, quer dizer, a periferia não vai chegar quase nada, porque o fígado vai consumir quase a totalidade daquele consumo. Como é que faria num caso desse, por exemplo? Será que pensar ao contrário? Tá bom. Restringir proteína para tentar, tipo, eu sei que não vai chegar na periferia, mas tentar outras formas de aumentar essa síntese proteica periférica do músculo. Porque mesmo que você oferte para esses obesos que têm cirrose uma cacetada de proteína, o fígado vai dar conta quase absolutamente de transaminar todo esse aminoácido. Como é que ficaria? Como é que você vê a restrição de proteínas, por exemplo, hoje? De uma maneira geral, bem geral, nada arbitrário, não tem resposta certa aqui. Eu acho que a restrição de proteína, assim, quando você pensa em restrição de proteína, já é como? Isso faz mal, né? E acho que a gente deve partir do ponto, restrição de proteína de quanto, né? Por exemplo, se eu consumo 3 gramas de proteína por quilo, uma restrição de 2 a 1,6 deve ser até positivo, né? Então, agora, se você vai para algumas condições patológicas, como você falou, doença hepática, esteatose hepática, sabe-se que alguns aminoácidos aromáticos, né, eles são ruins, né, e principalmente são de fontes animais, a carne vermelha, sabe-se, que não é muito boa. Então, em contexto clínico, será que dietas ou proteínas vegetais, né, seriam mais beneficiosas, considerando também que tem uma menor densidade, assim, alimentos vegetais têm uma menor densidade proteica, né? Se isso seria beneficioso, né? Acho que quando você fala restrição proteica, a primeira coisa é super sensacionalista, né? Tipo, não, como? Restrição proteica, você vai perder massa muscular, vai perder peso, vai perder função, vai perder força. Então, sempre é visto como algo negativo, mas eu acho que tem que avaliar o contexto do consumo. Primeiro isso, né? Habitual da pessoa, né? E também do contexto metabólico e patológico que a pessoa está. Então, acho que para doenças hepáticas pode ser algo interessante e acho que não desconheço se tem algo do tipo, né? E aí, Vicky, acho que essa sua resposta, me corrija se eu estiver errado, ela aponta para a seguinte coisa, olha, não quer dizer que você consumir proteína demais é bom, e também talvez consumir proteína de menos também não quer dizer que seja ruim, que isso requer uma avaliação clínica por parte de um profissional, que é o nutricionista, que realmente entende uma demanda do paciente como um todo. É isso mesmo, Vicky? É isso. E ainda considerando a questão que você falou que parece ser que a restrição proteica pode levar a aumento da longevidade, né? Isso pode ser até válido, porque você vê que populações, por exemplo, na Índia, da Ásia, que
tem consumo menor de proteínas animais, né? E também tem um menor consumo proteico, eles vivem mais. Então, como a gente não pode explicar essa longevidade pelo menor consumo de proteínas, pode ser associado a um monte de estilo de vida, né? Mas pode surgir Muda aí, Vagnão. a possibilidade. Fala aí. Desculpa, eu vi aqui. Você falou de algo muito interessante. Tem um pesquisador, que é um italiano, que ele era professor da Universidade de Washington aqui, e que hoje ele está na Universidade de Sydney, chama Luigi Fontana. Uhum. Ele é um geriatra que pesquisa muito essas questões de estilo de vida, de mudanças que podem favorecer a qualidade de vida do idoso. Ele que começou com essa ideia inicial de restrição proteica, e a ideia dele é uma ideia muito interessante. Por quê? Interessante a pergunta, não que o desfecho, a questão não concorda nem concorda, é o dado em si. Se você olhar para os hallmarks que colaboram para essa questão do envelhecimento, a principal via de regulação para o envelhecimento é justamente a via que todo mundo deseja aumentar na síntese proteica, que é a via da mTOR. Tá? De fato, e faz sentido mesmo, né? Você pensar nisso. Então, se você pegar, por exemplo, modelo de C. elegans, por exemplo, verme, quando você nocauteia mitoras, o animal vive mais. Isso no animal, rato, no idoso, vive mais. Ele fez um estudo muito interessante, acho que foi em 2017, ele pegou, acho que os idosos, acho que Okinawa, dos parentes do Guilherme Yamaguchi aí. É isso. Alta longevidade dos jatos. Alta longevidade. E ele mostrou isso claramente. Pega sangue, isola RNA e viu que esses idosos que têm um consumo menor de proteína viviam mais porque tinham menor atividade do complexo mTOR em geral. Parece que é por aí. Não estou advogando que isso é bom ou ruim, mas tem um detalhe interessante, que isso eu acho que me chama atenção, pelo menos. Quando você aumenta muito síntese proteica por alto consumo de proteína, tem uma principal via que ela é inibida, que é a autofagia. Isso é clássico. E aí, por isso que eu falo, quando eu vejo muito essas questões envolvendo, tem que consumir muita proteína, eu gosto quando você fala, não, pera um pouquinho, de quem que a gente está falando? De fato, consumir muita proteína é para quem? Porque dependendo da situação clínica ou dependendo do contexto, pode ser benéfico ou pode ser maléfico. Você vai pensar, por exemplo, no envelhecimento, né? Obviamente que precisa se aumentar a síntese, mas a gente sabe que a autofagia, que é justamente o mecanismo celular que a célula tem de eliminar essas proteínas que não funcionam, está desligado. Então, o que é melhor? Você produzir mais e desligar o lixo celular? Ou você diminuir o consumo de proteína para você aumentar o lixo e também vai diminuir a síntese? O que é melhor para isso? Então, acho que essas discussões, de certa maneira prática, requerem perguntas, requerem respostas do ponto de vista científico. Eu não tenho essa resposta, mas eu também não sou uma pessoa que eu me fecho para falar o seguinte, olha, reduzir o consumo de proteína é ruim. A minha primeira pergunta é por que seria ruim? Até então, tem poucos estudos em humanos mostrando que seria ruim, tem pouquíssimos. E os estudos que tem mostram que não é ruim, que não tem malefício, o que não quer dizer que tenha benefício. Então eu me questiono realmente nisso. Mas para quem? Por quê? Por que seria ruim, né? Acho que os dois lados têm as suas vantagens e desvantagens. E eu acho que não só para quem, mas a proporção, né? Quanto de quanto? Por exemplo, os onívoros aqui no meu trabalho, né? Eles com a suplementação consumiam 80% da proteína de origem animal. No habitual, né? Antes da intervenção era em torno de 67%, quase 70%. Então, ainda assim, é uma quantidade muito alta. Então, a proporção dessa quantidade, né? Dessa quantidade proteica que chega. Porque, às vezes, não é nem só a quantidade de proteína,
Mas, como a gente falou, parece que os aminoácidos das fontes vegetais têm uns destinos diferentes, né? Isso poderia contribuir à saúde metabólica, né? O que chega no músculo não é muito, chega mais nos tecidos esplênicos. Isso talvez possa ser muito mais favorável, porque sabemos que o turnover proteico, né, é muito mais lá que no músculo. E acho que isso pode ser, eu também não tem uma resposta fechada, né, se restringir proteína é ruim ou não, e também se aumentar a proporção de uma origem ou outra também, em que situação poderia ser ruim, em que situação poderia ser melhor. Aí a gente tem que lembrar que, né, se a gente for analisar todos os estudos com proteína, suplementação, síntese proteica, exercícios, são relativamente novos, né? Não é algo aí que já estão se estudando há, sei lá, 50, 60 anos. Me corrija se eu estiver falando besteira, né? Acho que tudo deslanchou, né, nos últimos Sim, é recente. anos, né? Nem me sei a falar alguma coisa. Sim, em relação ao estudo da Vicky, mais relacionado com a parte técnica, mas não, eu digo não técnica básica, né, da parte celular. Mas você mostrou, Vicky, que no seu estudo é uma curiosidade também. Todos os participantes, eles aumentaram massa muscular, independentemente da magnitude. Todos ganharam? Ou teve algum que... Interessante. Tem uns... É que, assim, a gente avaliou muitas variáveis, né? Vários níveis de hipertrofia, né? Composição corporal, através do DEXA, a gente avaliou a massa magra de membros inferiores, o ultrassom e a biópsia. Então, teve alguns que para um nível não mudou, mas mudou para o outro. Então, por exemplo, tem voluntário que não ganhou, por exemplo, a secção transversa do vasto lateral, mas ganhou massa magra de membros inferiores e ganhou, por exemplo, a área da fibra. Que às vezes isso às vezes é legal ter todos esses níveis, né? Que embora no nosso trabalho deu tudo alinhado, todos aumentaram, né? Mas quando você olha individualmente, né? Como que explica que algum ganhou no nível mais macro, mais micro, e não ganhou para o outro? Então, teve isso no meu caso, né? Mas não teve nenhum voluntário que não ganhou nada em nenhum dos níveis. Principalmente força, né? Força todo máxima. mundo. Força todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Até porque os caras eram não treinados, então não precisava nem aumentar a proteína, que eles iam só pelo treino já iam aumentar a força. Mas falando de massa muscular, massa magra, é isso. Todo mundo ganhou, mas teve alguns sujeitos que ganharam em um nível e não ganharam em outro. E aí, Vicky? Tá. Legal. E aí, Vicky, eu acho que eu vou entrar na minha última pergunta. Você aplicou um treino, né? Os caras fizeram um treino de força, os veganos Sim. e os onívoros. Como é que era esse treino? Eu cheguei a acompanhar alguns e eu vi que os caras, você não dava moleza não para o pessoal lá. Não, no começo como era eles esse treino? Então, no começo eles ficavam olhando assim feio, porque falavam que eram 2 exercícios, né? Era de boa. Foram só dois exercícios que era eles faziam. no leg press e na cadeira extensora. Então, eles ficavam assim com um gostinho um pouco, né? Tipo, só esses 2 exercícios. Quantas vezes na semana? 2 vezes por semana. E a sacada é que o treino ia evoluindo, né? Era progressivo, então eles começavam com 2 séries até a falha, 12, 15, numa carga, né? Que falhasse entre 12 e 15 repetições. Aí, durante 4 semanas. Depois de 4 semanas, a gente ia aumentando.
Então, depois da quinta até a oitava semana, eles treinavam a falha, né? Mas com uma carga que falhasse mais ou menos entre 10 e 12. Nas últimas 4 semanas, de 8 a 10. E como que a gente ia regulando a carga, né? Se eles conseguissem fazer mais das repetições salvo, né? A gente ia aumentando a carga. E também, se às vezes a gente colocava muita carga, eles não conseguiam fazer a faixa, né? A gente diminuía. E isso 2 vezes por semana. Tinha intervalo entre as séries de 2 minutos. Acho que eu não falei o número de séries. No início eles começavam com 2 séries, depois ia para 3, depois nas últimas 4 semanas 4 séries. Então eles nas últimas 4 semanas sofriam bastante. Então sempre ajustava para que o voluntário chegasse no seu máximo, né? O seu máximo, isso para garantir, né? Que realmente o treino deu certo. Quanto tempo durava em média uma sessão completa desse treino? No começo, uns 20 minutos, né? Porque eles ainda faziam aquecimento no ciclo ergômetro e depois no próprio leg press, né? Faziam uma série de aquecimento. Então, era em torno de 20 e lá quando ia para 4 séries dava uns 40 minutos, mais ou menos. Legal. Ô, Vicky, e aí aproveitando esse assunto, só para finalizar, né? Os caras... Traz para cá. Traz o nosso mascote aí, participante especial. Pode trazer. Traz o Matheus. E aí, Vicky, só para finalizar, prometo. Os caras, de alguma forma, te agradeceram, elogiaram, porque conseguiram ver uma mudança física com esse treino? Sim. Não, os caras gostavam. Assim, lógico, tem os que finalizaram, né? Sim, lógico. Porque teve muitas resistências aí, mas sim, principalmente os veganos, os onívoros também, mas eles realmente agradecem, né? Porque acaba sendo um treino de qualidade e com suplementação de proteínas, então eles agradecem. E tem os que não dão não falam nada, né? Mas eles ficam... Olha aí, velho. Tá demorando nessa. Acaba logo, mamãe, ó. Sim. Ô, Vicky. Legal, Vicky. Eu vou terminar aqui também falando assim, poxa, obrigado primeiro pelo seu tempo. Muito, muito obrigado. E vou te pedir um favor, Vicky. Para você aconselhar o Vitor Painelli. Porque assim, ele continua treinando e comendo muito, mas ele parece ser muito responsível para o alimento, mas pouco para o treino. Então, acho que o seu trabalho, de alguma maneira, pode ajudá-lo a melhorar, né? Vamos ser um estudo de caso. Isso. Vamos lá. Ai, meu Deus. Peraí. Acho que ele quer mamar, gente. Vai lá, Vicky. Vai lá que... Show de bola já. Vai lá. Vicky, obrigado, consolável. Gente, obrigada a vocês. De coração. Foi muito bom esse papo. Tinha saudade de vocês. Me lembrou aqueles tempos, né? Tempos bons. Quem sabe a próxima a gente faz mais presencialmente algum dia, né? Quem sabe? Pois é. A gente tem que trazer o Vagnão para lá ou a gente vai para lá. Obrigado, viu, por ter participado aí com a gente. Muito bom. Meu amor. Tá. Vai Eu lá, agradeço. corre. Beijo. Tá, vou sair daqui. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Vicky.